Bom, olá, meu nome é Margarete, sou professora de língua portuguesa e literatura lá do IFRJ, né? E a convite do professor Marcos, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro da Irandé Antunes, né? Esse livro, Aula de Português, Encontro e Interação, né? A gente vai ver que esse livro, ele é muito interessante, assim, no sentido de apresentar bases, né? Umas bases, uns conceitos teóricos importantes para o professor de língua portuguesa, né? E também de literatura. Antes de começar a falar, assim, do livro, né? Só para dizer como eu organizei a apresentação, assim, essa nossa conversa, a minha intenção não é fazer um vídeo longo, é fazer um vídeo dinâmico em que eu levanto, destaco os principais pontos desse livro, tá certo? Então, eu destaquei alguns itens de alguns capítulos, né, que são muito relevantes para a formação do professor de língua portuguesa. E antes de começar, assim, eu gostaria de chamar a atenção como esse livro ele vai dialogar com outros da bibliografia, né? Em alguns momentos da apresentação, eu vou mostrar como é que isso acontece, mas, como eu disse anteriormente, né, é um livro que traz alguns princípios que não são princípios só para aula de língua portuguesa, né? Embora a autora destaque mais essa parte, né, mas ela tem algumas considerações, né, principalmente quando fala da importância do trabalho com texto e de alguns conceitos teóricos que são assim fundamentais para o trabalho de língua portuguesa, para o trabalho com o texto literário, para o trabalho com o texto, né? Seja para explorar questões relacionadas à língua, seja para explorar a arte, a literatura, enfim, ou proporcionar um momento de fruição para os alunos, né? Bom, nos primeiros dois capítulos, né, a autora retoma, principalmente no segundo, né, e traz uma questão importante que, segundo a autora, deve subsidiar o trabalho do professor de língua portuguesa, né, que é perceber a dimensão interacional da linguagem. Então, assim, Antunes, ela defende isso, defende em outros livros, né, não só esse. E isso também vai aparecer em outros livros da bibliografia, né, como no livro do Marcuschi, no livro do Marcos Baio, no próprio livro do Daldis Neuli, enfim, em outros livros, que é perceber essa dimensão interacional da linguagem. E tem em mente que a prática pedagógica do professor, ela precisa ter uma base em uma teoria de linguagem. Então, assim, é muito importante que o professor tenha um arcabouço teórico sobre o funcionamento da linguagem, né? Como assim? Para além de conhecer, né, questões ou diversas teorias linguísticas, né, sobre diversas áreas da linguagem, como fonologia, né, morfossintaxe, sintaxe, a gente também precisa compreender a linguagem como uma atividade de atuação social, contextualizada, né, vinculada a circunstâncias concretas de uso. Então, quando a autora, né, ela chama atenção para isso, né, a gente percebe claramente o professor ele precisa dar conta, ele precisa ter em mente que o seu fazer não é só relacionado a questões de língua, por exemplo, como uma questão gramatical, né? Mas é perceber a função social da língua. Isso é muito importante para a escola, né? E aí é interessante a gente perceber que essa concepção que a autora traz, ela vai corroborar outros textos, né? Como o texto na sala de aula de Geraldi, eu acho até que está na bibliografia também. Esse conceito vai estar lá no livro do Marcuschi. Essa concepção, esse questionamento também vai estar lá, né, presente no porquê e como não ensinar gramática na escola, enfim, vai estar em outros livros, enfim. Por que eu estou retomando isso? Para a gente perceber como é que a bibliografia tem ali um nicho de sentido e como ela dá conta de apresentar para a gente o que se espera do professor de português, né? A gente tem alguns livros aí nessa bibliografia que apontam claramente qual seria o perfil que essa banca deseja, né, para o professor de português, que é um professor que está atento a esse fazer da linguagem, a língua como um mecanismo interacional de atuação social, tá certo? Bom,
E aí a autora vai elencar, né, alguns princípios fundamentais para o ensino de língua portuguesa, ela vai começar a relacionar, né, e mostrar as implicações pedagógicas, né, desses princípios, que não entendam aqui, né, como um princípio, como uma camisa de força, né, mas são parâmetros, são eixos norteadores que o professor deve ter em mente, tá certo? Que o professor deve pensar nas aulas de língua portuguesa, né? Ele precisa olhar para um programa de ensino, né? Por exemplo, o 8º ano lá do ensino fundamental, aí de repente tem lá morfologia, sintaxe, e aí o que esse livro, né, esses princípios, eles destacam é que a gente precisa olhar para além de um programa, a gente precisa, como eu falei anteriormente, né, o professor precisa ter em mente, né, o funcionamento da língua como um todo, né, para poder planejar, organizar suas aulas de um modo mais efetivo, né? Então, a autora cita, por exemplo, Bakhtin para retomar essa questão, né, da escrita como uma atividade interativa, né, e ela começa reforçando a importância da atividade escrita, né, mas num sentido de mostrar como a escrita ela deve ser trabalhada na sala de aula de uma maneira interacional, situada e organizada em gêneros textuais. Então, veja, aqui a gente já pode, por exemplo, fazer uma relação com o livro do Marcuse, né, lá de 2008, que está na bibliografia, que vai destrinchar todos esses conceitos, né? Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque com objetivos diferentes, né? O do Marcuse, que embora, né, um livro que também fale de ensino, ele tem uma teoria organizada, né? Ele traz ali as contribuições da linguística de texto para essa área. E aqui a Irandê vai mostrar como todo esse conhecimento teórico ele precisa embasar as aulas de língua portuguesa e como ele é importante, né, para aprimorar, né, para que a gente tenha aulas de língua mais efetivas, né? Bom, então o entendimento dessa questão teórica, né, de acordo com a autora, ele é imprescindível para aprimorar o fazer docente, né? E aí ela vai chamar atenção, então eu acho que esse capítulo é importante por isso, porque ela vai chamar atenção para umas questões de escrita, né? Principalmente o trabalho com a produção textual em sala de aula, que muitas vezes é uma pedra no sapato do professor de português, é algo difícil de se fazer, e muitos professores, às vezes, ficam muito preocupados, enfim, ou olham e enxergam muito mais dificuldades ali no aluno, né, do que perceber que a sua aula, o momento e as etapas de produção textual, né, das aulas de produção textual, elas precisam ser organizadas, né, elas precisam ser planejadas de um modo melhor, né, porque a produção textual ela não é uma aula descolada de outras habilidades, né, a gente tem a leitura e a escrita como um processo, né, daí, por exemplo, a gente teve lá, a gente pode pensar nos livros, né, no livro do Dulce Neuli sobre as sequências didáticas, se não me engano foi até resenhado pelo professor Marcos, que eles vão mostrar na prática como é que a gente pode colocar toda essa concepção teórica, né, na aula, tá certo? Mas vamos lá, né, voltando aqui ao texto da Irandé, a autora vai chamar atenção, né, para o fato de que a escrita precisa ser trabalhada na escola como uma atividade interativa. E aí eu até selecionei esse quadrinho, né? Esse quadro está lá no livro, que ela vai mostrando, né, que a gente precisa, as aulas precisam ser planejadas de uma maneira que o aluno, né, que o discente, ele possa planejar o seu texto, ele possa ter um momento para ampliar seu repertório, ou seja, um momento de leitura, delimitar um tema, escolher o ponto de vista, eleger o objetivo, a finalidade com a qual ele vai escrever. Então, quando ela fala isso, o que está por trás aqui? Está por trás que a gente vai trabalhar com uma noção de gênero, tá certo? Que o aluno vai escrever, né? Ele vai escrever uma proposta que foi ancorada numa ação de leitura de um gênero, de um texto que circula na sociedade, que tem um objetivo. Então, só a partir dessa etapa o aluno vai escrever, tá certo? Para depois passar a etapa da reescritura, né? E aí ela elenca, enfim, eu não vou ler todas as informações, mas deixo aqui na apresentação, né, das atividades, das etapas da leitura, né? Mas o que é mais importante que a gente precisa perceber aqui é que ela está trabalhando
com uma noção de gênero, com uma noção de escrita que não é descontextualizada. Né? Como assim? Né? Talvez a minha fala ainda esteja muito teórica, né? Eu vou até aqui passar para o próximo slide. E vou tentar resumir o que a autora destaca, né? A importância de propostas de escrita contextualizadas, pensadas com base nos gêneros textuais. Então, é pensar a etapa da escrita não só como a escrita em si, mas antes de chegar à escrita, eu vou trabalhar, ler alguns textos, né, de determinados gêneros, destacar as regularidades, enfim, o objetivo daquele texto, e proporcionar ao aluno tempo para que ele possa, né, planejar, ter clareza dos objetivos do texto. E como é que a gente faz para ter clareza dos objetivos do texto? Esse texto ele precisa ter uma finalidade, por isso que precisa ser pensado com base nos gêneros textuais, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha época, eu acho que hoje não é mais assim, mas, enfim, espero, né? Mas, por exemplo, a gente ia para as aulas de língua portuguesa e às vezes escrevia um texto assim, minhas férias. E é um tipo de texto que é muito difícil para o aluno escrever, veja, porque ele não sabe qual é o objetivo daquele texto, ele não tem uma noção da estrutura, a gente às vezes não tem noção, a intenção, a finalidade, aquele texto vai circular, alguém vai ler esse texto para além do professor? Então, às vezes, a gente vê alguns textos pobres ou que a gente julgue, né, o professor julga que não foram desenvolvidos de uma maneira satisfatória, mas muitas vezes eles decorrem do fato de a gente não ter tido essa etapa, né, de escolher um gênero de texto com um objetivo claro. O aluno vai fazer uma carta à direção da escola, o aluno vai produzir propagandas sobre a feira de ciências que vai ter na escola, gêneros, né, que circulem socialmente, que tenham objetivos, uma finalidade clara, tá certo? E isso é importante para que o aluno saiba como escrever e consiga se planejar para essa escrita, tendo claramente quais são os objetivos daquele texto, onde aquele texto vai circular. Então, quando ela fala isso, claro, o texto está muito de modo abstrato, né? Mas é um princípio importante para o ensino de língua portuguesa, para o ensino da escrita, e que dialoga, como eu falei anteriormente, com outros textos da bibliografia, que chamam atenção para isso, para esse ensino de língua portuguesa contextualizado, né? Baseado em gêneros que, enfim, né, temos muitos textos que falam sobre isso, né, já há bastante tempo. Depois tivemos aí, né, os parâmetros curriculares nacionais que também destacavam essa importância, e tudo isso hoje se reflete também lá na Base Nacional Comum Curricular, que mesmo sem citar, né, ali essas fontes, a gente percebe claramente essas referências, né, essas referências teóricas estão lá na base, tá certo? E isso também é importante para o professor, veja, né? Esse cuidado, né? Essa concepção teórica de saber que a gente tem que proporcionar uma atividade escrita que seja contextualizada, né? Com base em um gênero, que tenha objetivos claros, ela também vai favorecer um trabalho mais qualificado do professor, principalmente na hora de dar um feedback daquele texto para o aluno, na hora de corrigir, né? Porque é importante, né, que a gente tenha um olhar que vá para além de questões ortográficas, que elas saltam. É normal, né? Às vezes a gente pegar um texto para corrigir e olhar ali uma questão de ortografia, né? Enfim, uma questão de sintaxe, algo do tipo que salta aos olhos. Mas a gente sabe, não é? Principalmente se a gente entende, né, texto como um processo, como essa atividade interativa, a gente sabe que isso é uma parte do texto, né, que isso é um dos aspectos que constrói os textos, mas não um único, né? E mais ainda, a gente vai ter um olhar para essas questões de acordo com o gênero, né, que o aluno está produzindo. Por exemplo, se eu peço para o meu aluno escrever um mini conto, um texto mais poético, um texto mais artístico, talvez o meu olhar para o que é, por exemplo, um desvio ortográfico ou não, enfim, isso vai variar de acordo com o gênero, é isso que eu estou querendo mostrar, né? Que a gente, por exemplo, se eu estou pedindo para o aluno escrever uma redação argumentativa lá no modelo Enem,
ele vai ter uma série de recursos gramaticais característicos ali daquele gênero que ele vai precisar empregar. Agora, por um outro lado, se eu passo um mini conto, eu vou esperar textos mais criativos, né? Textos que envolvam ali usos mais criativos, mais livres, né? De recursos da língua, figuras de linguagem, enfim, que talvez eu não espere em outros gêneros textuais. Então, é isso que a autora chama atenção, né? Que a correção ela precisa também levar em conta isso. E sair, né, não ter só como foco questões ortográficas, que, claro, né, em nenhum momento a autora não defende que isso seja menos importante ou que não precise ser corrigido. Mas ela ressalta que se a gente tem um olhar, não é, integrado, interativo, entende texto e escrita como atividades interacionais, nós sabemos que os recursos da língua, né, o conhecimento gramatical, é um dos conhecimentos que vai construir os textos, não um único, né? Então, nas palavras da autora, a gente deve proporcionar uma escrita de autoria dos alunos, né? Favorecer, em sala de aula, práticas em que o aluno se sinta como um produtor de textos, né? Que ele tenha liberdade, autonomia para isso, né? Escrita de textos socialmente relevantes, funcionalmente diversificada, escrita de textos que têm leitores, né? Isso às vezes é difícil na escola, né? O que significa isso? Que aquele texto produzido ele precisa circular, né? Ele não pode ser um texto que vai ficar ali só numa relação entre aluno e professor. Muitas vezes, né? Nós, como professores, sabemos disso. Às vezes os alunos produzem textos que nem os colegas da turma chegam a ler, né? Porque a gente não promove essa circulação dos textos. Mas isso é importante, né? Isso teoricamente, a gente sabe que o gênero textual, né, o texto circula, ele tem leitor, né? Ele tem objetivo. Então, os textos da escola precisam, né, também ter essa dimensão. Os textos produzidos na escola não podem ser só textos que sirvam para o professor corrigir o trabalho do aluno, né? Uma coisa que sirva só por uma nota, para uma avaliação, sem ter uma circulação social, ainda que seja ali no ambiente da sala de aula, tá certo? Então, é óbvio que nem sempre a gente vai conseguir produzir uma proposta desse tipo, mas a gente não pode não tentar, ou não produzir, né? Não pensar em estratégias de produção textual que envolvam essa dimensão. Daí as sequências didáticas, por exemplo, são ótimas, né? São uma ótima saída para que a gente possa fazer com que esses textos circulem, né? Escolher gêneros que talvez sejam ali do domínio daquela comunidade escolar, né? Que sejam úteis ali para o convívio daqueles alunos na sala de aula, textos que sirvam ali para o funcionamento da escola, né? Que os alunos possam usar para abordar alguma questão da escola, para serem úteis ali dentro daquela comunidade, tá certo? Então, tudo isso a gente pode resumir, não é, em termos teóricos, né, que é essa noção do trabalho de língua portuguesa ter como objeto central o texto, né? E vou aqui abrir um parênteses também para a aula de literatura, tá certo? A aula de literatura, assim, a Iranda, ela mescla isso não está claramente no livro, mas a gente percebe que implicitamente ela também deixa isso claro, né? O professor de língua portuguesa precisa ter o texto como objeto central da sua aula, né? Seja para atividade de língua ou de literatura. E que o ideal é que elas sejam, inclusive, integradas, né? Bom, né? E aí, falando agora um pouquinho sobre atividade de leitura no contexto escolar, né? A Irandé vai também trabalhar, né? Por isso que eu falo que esse capítulo é importante, né? Porque são questões teóricas que vão orientar o trabalho do professor, seja qual for a série, né, em que ele esteja alocado, se for no ensino fundamental, se for no ensino médio. Então, é muito importante que a gente tenha isso como base teórica para o trabalho, né, no ensino de língua. Então, a autora vai destacar a importância de entender a leitura como atividade de acesso ao conhecimento produzido. Então, a leitura, ela amplia o conhecimento de mundo, né? Nosso, né? Também chama atenção para o prazer estético, foi o que eu falei no slide anterior, né? O que eu comentei, que ela está fazendo uma alusão ao ensino de literatura, que muitas vezes, né? Principalmente no ensino médio,
a gente tem recortes de texto, né? Ou textos que falem sobre o texto literário, mas não a leitura do texto literário. Então, isso é uma dificuldade que precisa ser superada, né? E ela vai chamar atenção para essa inter-relação, né, no ensino da atividade de leitura à escrita, né? A leitura está associada a uma maior habilidade na escrita, né? O aluno poderia ter acesso às especificidades da escrita com um repertório de leitura maior, tá certo? Mas a leitura, né, tendo em vista como uma atividade interacional, que vai além do conhecimento linguístico. Então, não é uma ação de leitura que vai só buscar explorar questões linguísticas, mas ter em vista a intencionalidade, né, daquele texto, mecanismos ali, né, de orientação de leitura, orientação argumentativa daquele texto, objetivos, enfim. Claro, né, também o conhecimento linguístico, mas é um modelo mais completo, tá certo? Porque, e aí elas chama atenção, eu até destaquei aqui, né, que tem relação com a obra do Marcuse, né, quando ele conceitua a leitura e também coloca a leitura nesses termos e vai mostrando a importância da leitura como uma ação interacional, como é importante para o ensino de língua portuguesa. A autora ainda complementa, não é, mostrando que é fundamental, por exemplo, né, para problemas como pobreza de repertório ou pobreza vocabular, né, que muitas vezes o professor marca isso nos textos do aluno e sem propor ali uma solução ou uma fonte, né, de como o aluno pode melhorar esses itens. A autora vai destacar que essas atividades de leitura elas podem minimizar esses problemas, né? E aí a autora vai dizer que para que isso aconteça, não é só ler um texto descontextualizado, né? São textos reais que circulam, né? Por exemplo, por que não ler um texto com conteúdo de geografia, de biologia, ter um trabalho, né? Ela não usa esse termo, mas no decorrer ali da obra a gente vai percebendo. Um trabalho interdisciplinar, né? Por que não? O professor não pode aproveitar ali a disciplina de geografia ou de biologia, por exemplo, para fazer um trabalho interdisciplinar com a leitura e talvez contribuir para um maior acesso ao repertório desse estudante, que depois pode culminar numa proposta de produção textual. Então, é ter a leitura num sentido amplo, não levar o texto para a sala de aula para extrair dali conhecimentos gramaticais, por exemplo, fazer questões somente sobre a estrutura, as regularidades gramaticais que compõem aquele gênero, por exemplo. Não é que elas não sejam importantes, não é isso, né? Mas é que o texto, o trabalho com a leitura deve ir além disso, né? Principalmente explorando intencionalidade, objetivos do texto, gênero, né? Todas essas características devem ser associadas às questões gramaticais, aos recursos gramaticais que constroem aquele texto. A autora usa até um exemplo, né, de uma poesia que ela retirou de um material didático, de um livro, né, uma poesia da Silvia Ortoff. E aí a poesia foi usada para fazer um trabalho ali com os substantivos, adjetivos que aparecem, né? Em nenhum momento o autor explora ali a função estética, né? Os recursos estéticos que estão envolvidos na criação daquele texto, né? Enfim, o trabalho fica muito na exploração dos substantivos e dos adjetivos. Então, não é que o trabalho, né, não pudesse chegar a essa exploração. Porém, antes deveria ter um trabalho maior com a leitura e com o próprio texto em si, não é? Entender o que é uma poesia, os recursos que constroem aquele texto poético, as impressões dos alunos também, não é, sobre aquele texto, né? Enfim, explorar a função estética daquele texto, né? Para talvez, enfim, se possível, chegar ali na exploração de recursos mais gramaticais, né? Bom, né? E aí, continuando, a autora vai falar também da atividade de exploração da gramática no contexto escolar. Então, vamos organizar aqui um pouquinho, né, a nossa apresentação. A gente já falou, né, que o livro, né, que a autora apresenta, a importância de perceber
a dimensão interacional da linguagem, né, que a língua tem uma função e uma atuação social, que essa é a principal função da língua, da linguagem, que isso precisa ser explorado, ser objeto de conhecimento do professor de português, certo? Base teórica. Por meio dessa base teórica, a autora veio nos mostrando, né, como é que a escrita ela vai ser entendida se a gente tem por base essa questão, essa dimensão interacional da linguagem, como a leitura vai ser entendida, né, se a gente tem como base teórica a dimensão interacional da linguagem, e agora ela vai falar da exploração da gramática no contexto escolar, obviamente tendo em vista a dimensão interacional da linguagem. Então ela começa, né, fazendo algumas considerações sobre o que é ensinar gramática, né? Como ensinar gramática, né? Que gramática a gente vai ensinar na escola? Tem outros livros na bibliografia que falam sobre isso, que trazem essa discussão e vão trazer de um modo mais aprofundado. A autora vai pegar esse conhecimento e vai aplicar, mostrar como é que tudo isso interfere na maneira, né, com a qual o professor olha para o conteúdo gramatical e como é que ele vai explorar em sala de aula. Então, mais uma vez, estão percebendo que todos os textos culminam para um professor de português, né, para um professor de língua, que tem como base um trabalho interacional, um trabalho com a língua que vá para além de exploração de regras gramaticais, né? Então, ela vai refletindo, vai mostrando para a gente precisa pensar na gramática, muitas vezes, como um conjunto de regularidades que estruturam diferentes gêneros textuais. Então, voltamos aqui ao ponto central desse livro, que é o professor de português ter como seu objeto de trabalho que a aula de língua portuguesa tenha como objeto texto. Vejam, né? Então, se a gente trabalha com diferentes gêneros textuais, nós vamos ter possibilidades de trabalhar com diferentes questões gramaticais. Atenção à variação linguística. Então, ela chama atenção para isso, né? Que não dá para o aluno de língua portuguesa sair da escola com uma noção de que a língua não varia, de que a língua não tem diferentes variantes e como isso contribui e enriquece a língua, né? Como é que é intrínseco ao fenômeno da linguagem, a variação linguística. Então, ela chama atenção para isso. Atenção à diferença entre compreender regras, regularidades gramaticais e estudar nomenclatura gramatical. Ela vai chamar atenção que são coisas diferentes, né? Vejam, mais uma vez, porque eu vou reforçar, porque pode ficar parecendo que a autora diz que não é para fazer uma coisa e para fazer outra. Não, não é isso, né? O que a autora chama atenção é que a gente precisa perceber essas diferenças, né? Muitas vezes, né, mostrar regularidades, né, ali na concordância, por exemplo, de substantivo, adjetivo, né, ali dentro dos sintagmas nominais, por exemplo, mostrar essa regularidade, não é, para o aluno é diferente, por exemplo, de cobrar ou ensinar uma nomenclatura, por exemplo, como a diferença de adjunto, adnominal para complemento nominal. Que não é que você não vai ensinar isso para o aluno, mas você precisa saber que, às vezes, perceber o funcionamento, a descrição da língua é diferente, né, do que ficar ensinando a nomenclatura, né, daquele item, segundo a classificação adotada aí pelas escolas, né? Enfim. E quando a gente entende essa diferença, a gente entende também o peso que se deve dar a cada um desses itens. É isso que ela chama atenção, né? E isso é importante, né? Porque a gente muitas vezes, né, já tem pouco tempo de aula de língua portuguesa. Então, será que talvez para o meu aluno é mais interessante que eu fique mais tempo, né, presa a uma questão de diferenciação ali, de treino, de nomenclatura, do que talvez fazer entender o funcionamento daquele item em algum texto, efeito de sentido que ele gera, tá certo? É uma questão para o professor pensar. É isso que ela está questionando, que a gente precisa ter isso em mente, né? Quando ensinar, saber por que a gente está ensinando, como a gente vai ensinar, né? Por exemplo, a gente pode pegar
memes, né, como memes aí do sextou, quintou, a gente pode trabalhar a flexão verbal, tá certo? Mostrar aí a formação do verbo, do pretérito perfeito, como é que virou uma interjeição, trabalhar aí o uso, né, esse mecanismo gramatical na construção daquele gênero meme, tendo em vista imagem, enfim, cores, tudo isso que compõe os memes, né? Enfim, fazer um trabalho mostrando os efeitos de sentido que aqueles recursos gramaticais geram naquele texto. E também fazer a descrição do que é a flexão verbal, do que é a formação do tempo verbal, enfim. O que ela propõe, né, que a gente pense, o que a gente vai dar mais peso, né? O que é mais importante para aquele aluno que eu tenho ali diante de mim, tá certo? Não é simplesmente só adotar um programa, eu preciso ensinar essa nomenclatura gramatical e segue a vida. Não, a gente precisa ter em mente, não é? O que é mais interessante, inclusive do ponto de vista interacional. Se eu entendo um texto, não é? Como um processo, como atividade de leitura para a qual convergem conhecimentos que vão além do conhecimento gramatical. Então, né, ela vai dizer que nas aulas de língua portuguesa é muito importante que a gente tenha uma diversidade de gêneros textuais, porque aí a gente vai ter uma gramática mais contextualizada, né? E a gente vai poder trazer o interesse, a curiosidade do aluno, né? Como eu falei, por exemplo, do uso do meme na sala de aula, né? Trazer um meme, por exemplo, para explorar um conteúdo de morfologia, né? Como eu acabei de exemplificar, eu pego um texto que está ali na realidade do aluno, tá certo? Um texto que circula entre os alunos, que os alunos consomem, né, e levo para a sala de aula. Então, eu posso trabalhar com uma gramática contextualizada que desperte mais o interesse do aluno e o aluno não olhe para aquele conhecimento gramatical como se fosse uma coisa que tivesse ali só no livro e que ninguém usa, né? E que a gente não usa no nosso dia a dia, porque a gente usa, né? O sextou, quintou, domingou, por exemplo, todo mundo usa, né? Então, a importância da gente atrelar, né? Da gente selecionar os textos que vão fomentar, que vão fazer parte do nosso trabalho em sala de aula. E aí, já para o final, né, do livro, a autora começa, então, nela sistematizou essas bases teóricas, né? Como a gente viu, tendo em vista a dimensão interacional da linguagem, leitura, escrita e análise gramatical são vistas de um modo também diferente, mais contextualizado, interativo, tá certo? E com base nas regularidades dos gêneros textuais em que acontecem, né? Os textos em uso naturalmente. Então, depois de centralizar, né, de organizar essas questões teóricas, a autora começa a dar exemplos de como deveriam ser as aulas de português. Então, ela vai dar sugestões. Uma parte do livro até interessante, é uma leitura rápida, flui, né? Mas, assim, mais importante do livro foram os capítulos anteriores, né? Essa questão teórica, porque é o que eu costumo, assim, dizer, né? Enfim, e conversar com outros professores. Quando a gente tem essas bases teóricas estabelecidas, né? Fica mais fácil a gente treinar o nosso olhar para procurar textos, para pensar em atividades, né, para levar para a sala de aula. Então, o principal foi feito, né, nesses capítulos. Aí ela pega agora o final para dar sugestões mesmo, né, de como poderiam ser as aulas de português, né. Então, ela diz, por exemplo, que as aulas de língua, elas deveriam priorizar o falar, o ouvir, a ação de ler, de escrever e a gramática. Veja, ela vai usar já esse termo análise linguística, né? Que aparece hoje na BNCC, de vez em quando gera alguma confusão. A gente tem alguns textos que falam sobre isso, mas a análise linguística é aquilo que eu acabei de falar anteriormente, quando a gente estava falando da dimensão gramatical, né? A análise linguística é trabalhar o conhecimento gramatical contextualizado em um texto, né? Então, por exemplo, se eu trabalho a diferença dos tempos verbais, né? O uso de um substantivo ou de um adjetivo, por que não levar em um texto para o aluno perceber os efeitos de sentido, como é que eles ocorrem, né? Como é que eles contribuem ali na construção de sentidos do texto em que ocorrem? É isso. Né? Então, se eu levo uma propaganda que tem muitos adjetivos, tá certo? Mostrar como é que aquela qualificação está ajudando a
descrever ou caracterizar um produto, né, cujo objetivo do texto, né, a intenção seja vender. Então, essa é a questão que envolve a análise linguística. Não é simplesmente mandar classificar, indicar uma classe gramatical, se é substantivo, se é adjetivo, se é um verbo, mas é dentro de algum texto mostrar a função, né, o sentido que aquele item, não é, no arranjo textual, provavelmente vão ter ali outras pistas, né, textuais que concorrem ali para a construção daquele sentido, né, como é que eles constroem o sentido e os objetivos daquele texto. Então, obviamente, tudo isso é para ampliar a competência do aluno para o exercício cada vez mais pleno e mais fluente dessas habilidades comunicativas. E aí a autora vai dar alguns exemplos, né? Contar histórias, reproduzindo, relatar acontecimento, debater, discutir acerca de temas variados, argumentar, emitir opiniões, né? Fazer e dar entrevistas, dar depoimentos. O que ela está fazendo aqui? Está listando os gêneros orais que a gente pode trabalhar na sala de aula. E aí, se a gente tem, de repente, uma sequência didática organizada para dar conta de um debate, de promover uma entrevista na sala de aula, né, para que os alunos façam, produzam as suas próprias entrevistas, a gente vai dar conta de uma série de itens de habilidades importantes para aulas de língua portuguesa. A gente vai colocar em prática essa série de conhecimentos, né, teóricos que a gente está discutindo aqui nessa apresentação, com base no livro. Então, as habilidades de escrita, né? O que o aluno pode escrever? De repente, fazer lista, fazer uma programação, o aluno mesmo produzir um convite, um aviso, né? Cartas, né? As pessoas da escola, do bairro, da cidade, alguém que veio à escola prestar um serviço. E a ideia é que, eventualmente, esses textos cheguem, de fato, aos destinatários, né? Então, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui? Trabalho com gênero textual. E com uma escrita, né, o interessante de perceber nesses exemplos é que muitas vezes são textos simples, mas que circulam ali naquele ambiente. Não o aluno vai escrever um aviso, um convite, que vai, de repente, para uma outra turma, que vai para a diretora ou para um outro professor assistir uma tarefa, enfim, uma apresentação. Textos com finalidade, tá certo? Que o aluno possa ter um engajamento naquela ação de escrita, que ele não olhe para aquela ação, né, como simplesmente só mais um trabalho para entregar ao professor de português, que ele vai corrigir ali a ortografia e pronto, acabou, né? Então, para Antunes, e ela chama atenção para isso várias vezes ao longo do livro, o professor precisa ver toda atividade de escrita como uma oportunidade de planejar, de escrever e reescrever. Então, a escrita não é algo que acabou ali em si mesmo. O aluno fez, entregou para o professor corrigiu e pronto. Não, o professor precisa prever um planejamento. Então, se eu escolho qual é o gênero textual que o aluno vai escolher, é mais fácil de pensar nessa atividade de planejamento. É uma lista? É um convite? Como é que vai ser esse convite? Para quem vai se dirigir esse convite? Qual vai ser a linguagem, né, que eu vou usar nesse convite? Será que eu vou usar uma linguagem mais formal, menos formal, enfim? Tudo isso vai entrar na etapa do planejamento, da escrita e depois do que é necessário, a reescrita, né? Para que o aluno possa refletir sobre o próprio texto, né? E ter em vista que leitura e escrita são processos, né? Então, ela chama muita atenção para isso, né? Habilidades de leitura, né? E aí a autora vai destacar que é importante que a leitura seja uma forma de integração do aluno, né, com a vida de seu meio social. Então, mais uma vez, ela destaca a diversidade de gêneros para expandir essas possibilidades de interação social do aluno, né? E aí ela diz que o professor precisa ser criativo para encontrar motivos e oportunidades de leitura, né? Para que essa leitura seja motivada, né? Que o aluno tenha alguma motivação para aquela ação de leitura. Então, ela vai dizer, por exemplo, como é que tanta coisa pode ser lida na rua, no próprio colégio, textos ali que sejam do interesse, que circulem ali na vida daquele estudante. E aí ela vai elencar uma série de gêneros que podem ser lidos, né,
na escola, tendo em vista essas concepções pedagógicas delineadas, né? E vai chamar a atenção, mais uma vez, para a leitura do texto como um todo, né? Porque o texto não pode ser lido em partes, ele não pode ser lido para destacar um ou outro trecho, seja por uma questão gramatical ou não, mas o texto, ele não... a gente deve evitar que ele seja recortado, né? E isso vai dialogar com outras questões, né? Outros livros da bibliografia que falam, inclusive, sobre o ensino de literatura, né? Que o ensino de literatura, muitas vezes a gente tem essa questão, né? Do aluno tá lendo um resumo do livro para fazer uma prova, dele tá lendo ou estudando um conteúdo, não é, de historiografia literária, e aí o texto entra como um exemplo daquele conteúdo, e aí a gente perde, né, não só a leitura do texto em si, mas a gente perde a própria questão da fruição estética, da criação literária e artística do texto, em prol de uma conteúdização ali do estudo da literatura, tá certo? Então, quando ela fala da leitura, não é só pensando na questão da língua, mas também a gente pode levar isso para o ensino de literatura e já dialogar com outros livros, né, que estão aí, que outros professores vão fazer vídeos interessantes para vocês estudarem. Mas, enfim, é ter isso em mente, que isso não é um problema só, muitas vezes, na aula de língua portuguesa. Isso é um problema também muito grande na aula de literatura, em que a gente, por uma questão, não é, de trabalhar um conteúdo, né, de literatura, um conteúdo da historiografia, muitas vezes acaba desperdiçando uma oportunidade de trabalhar com o texto em si, né? Enfim, é só para a gente ter, já aproveitar aqui esse espaço para fazer essa ponte que aí já, eu acho que facilita o estudo de vocês e o entendimento, né, desse perfil de professor que a banca está desejando traçar aqui com essa bibliografia escolhida. Por fim, ela fala em como deveriam ser as aulas de português, e aí ela fala, né, dessa questão que nós já conversamos, que são as atividades de análise linguística. Então, eu até destaquei esse trecho, né? A aula, ela não precisa ser só terminologia, classificação, né? E que o exercício de gramática não seja apenas de reconhecimento de diferente unidade de estrutura gramatical. Então, veja, eu deveria até ter sublinhado aqui, né? Até vou fazer isso agora, que a aula não pare. É isso que nós estamos conversando, porque isso fica isso gera um ruído, né? Nos estudos de texto, discurso, porque muitas vezes fica a impressão de que não se pode usar uma terminologia, que não deve ter um exercício de gramática na aula de língua portuguesa. Quando o que se está dizendo, o que se chama de análise linguística, é que isso só não vai ser suficiente para desenvolver uma habilidade comunicativa no aluno, né? Só dominar, por exemplo, uma classificação ali, né, para usar um exemplo bem assim, né, que é bem famoso, né, se a gente trabalhar ali com a sintaxe do período simples, né, nomenclatura de sujeito, objeto direto, indireto, diferença para adjunto, complemento, enfim, que são termos às vezes complexos até para a gente, complexos que não dão conta da realidade da língua, né, eles são uma perspectiva de classificação com base em alguns autores, em alguns recursos descritivos, que eu não vou aqui apresentar pormenorizado, mas a gente tem conhecimento disso, né? Que a depender, inclusive, da teoria linguística que a gente esteja usando, a gente pode ter outra classificação para esses termos, né? Então, enfim, dentro da própria academia já são itens que têm uma classificação, né? Que diverge. Então, na escola, a gente precisa ter em mente o seguinte: o aluno precisa conhecer, de repente, né? Claro, o substantivo, ele precisa saber, né? Como eu dei o exemplo da flexão verbal, você está trabalhando um texto argumentativo, por exemplo, você ter um tempo verbal no futuro do pretérito, você ter pretérito perfeito, você ter presente do indicativo, por exemplo, vão indicar movimentos argumentativos distintos no texto, né? Geral, quando a gente apresenta os argumentos, a gente usa o presente. Quando a gente quer trazer descrédito ou contrapor, né? Contra-argumentar a uma opinião que não corrobora com a nossa tese, a gente vai usar um futuro do pretérito, teria sido, teria feito, enfim, teria dito. Então, é óbvio que é interessante que o aluno conheça isso,
né, que ele tenha esse repertório, que seja construído na escola, que ele aprenda a usar, né? Mas é muito importante que ele perceba os efeitos de sentido, que ele não tenha uma aula, por exemplo, de tempo verbal que seja de simplesmente ficar conjugando verbos sem ter em mente tudo isso que eu acabei de falar, da construção de sentido, como é que de fato nós usamos isso, porque às vezes fica parecendo para o aluno que aquilo não é usado, está lá na gramática, que ninguém. Não, muito pelo contrário, serve para a gente escrever, para a gente expressar as nossas intencionalidades, não é? Direcionar argumentativamente nossos textos, sejam eles orais ou escritos. Então, a aula não pode ficar só nessas classificações, né? Os exercícios precisam ter essa integração entre leitura, não é? Análise linguística, veja, se eu pego um item da gramática e relaciono a função daquele item no texto, eu estou fazendo uma análise linguística, que obviamente em outro momento pode servir ali para uma produção textual do aluno, para ele começar também a ele, como produtor de textos, refletir e escolher melhor as unidades que ele vai usar para construir seus textos, né? No final, a autora fornece alguns exemplos para ilustrar essa perspectiva. Não coloquei os exemplos aqui, mas acho que depois vale vocês darem lá uma olhadinha, né? Como é que pode trabalhar um substantivo, adjetivo, né? Dentro dessa perspectiva. Ela dá outros exemplos também. E o que chama atenção, né? Que a gente pode, assim, fazer um resuminho. Todas essas propostas, né, sejam para leitura, escrita, análise linguística, elas levam em conta a importância de trabalhar com diversos gêneros textuais dentro da sala de aula. Porque se eu trabalho com textos diversificados, com objetivos diferentes, que circulam em domínios diferentes, certamente eu vou poder explorar muitos recursos gramaticais, eu vou poder explorar variação linguística, tá certo? Eu vou poder mostrar como a variação linguística ocorre na prática, como é que ela produz significado, enfim, tudo isso vai fazendo sentido para o aluno, né? E assim, né, para fechar aqui a nossa apresentação, vejam, parece que eu estou falando um pouco do PCN, parece que eu estou falando da base da BNCC, porque esses documentos trazem, né, eles bebem nessas fontes teóricas que vão mostrar que a postura do professor de português hoje, ela não pode ser uma postura simplesmente de trabalhar ou reproduzir um ensino que parta somente da nomenclatura gramatical. Então, ainda que nós tenhamos diferentes críticas a esses documentos, né, como a BNCC, por exemplo, é fato que se espera hoje do professor de língua uma postura de trabalhar o texto, né, de ter o texto como um elemento central da aula de língua portuguesa. Bom, então, para fechar, né, em suma, esse livro, né, ele é uma obra que, claro, ela é voltada para os atuais e para os futuros professores de língua, porque ela vai discutir esses pontos, né, do que é ter em mente o ensino de língua, essa dimensão interacional da linguagem e o ensino de gramática, né? E aí é interessante, assim, que mais interessante é porque é uma provocação para os professores, né? Para que eles tenham esse olhar, refaçam seus planos de aula, que possam aprimorar o seu conhecimento e a metodologia que eles têm utilizado na sala de aula. Esse é um ponto muito importante, né? Para além dos exemplos que a autora traz, né, lá no final do livro, a ideia é fornecer um aparato metodológico, tá certo? Então, eu sou professora de língua portuguesa, eu vou organizar minhas aulas prioritariamente tendo em vista a organização dos gêneros, tendo em vista os textos, tá certo? Então, é um olhar para a linguagem, né? Um aparato metodológico para o professor pensar e organizar as suas aulas. Isso é o mais importante, assim, do livro, né? Que o professor tenha em vista essa dimensão interacional da linguagem, que a língua não pode ser reduzida a uma questão, né, de descrição, né, seja qual for a teoria linguística usada, né, de domínio daquele professor, né, se é um professor, porventura, né, que tenha formação, né, de pós-graduação em sintaxe, em gramática gerativa, enfim, mas que todos eles têm em mente essa dimensão interacional da linguagem e que o texto, né, ele precisa ser o elemento central da sala de aula de língua portuguesa, que ele precisa cada vez mais ser trabalhado na sua totalidade, na sua
integralidade, tá certo? E isso, inclusive, vai ser um argumento que vai estar em outros livros da bibliografia do concurso, porque é uma questão metodológica, uma questão de até teórico, né? Teórico-metodológico do professor de língua portuguesa e também de literatura. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Um abraço, boa sorte.